Você já imaginou um Brasil onde cada canto remoto, cada vila isolada e cada comunidade esquecida pelo Estado tivesse um médico à disposição? Essa foi a promessa do programa Mais Médicos. Levar atendimento onde nunca havia chegado, com médicos sorrindo nas propagandas e pacientes emocionados diante das câmeras. Mas por trás dessa imagem de solidariedade havia um acordo bilionário, cláusulas ocultas e um regime estrangeiro ditando as regras. E hoje você vai descobrir como um projeto vendido como solução para a saúde pública se tornou um instrumento de exploração e financiamento de uma ditadura. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal O Resumo, ative o sininho e curta este vídeo, porque aqui você descobre fatos surpreendentes. O ano era 2013. O governo era o de Dilma Rousseff. Em julho, uma medida provisória criou o embrião do programa. Em 22 de outubro de 2013, o Congresso transformou a MP em Lei 12.871, que instituiu oficialmente o programa Mais Médicos. No papel, os objetivos eram claros: reduzir a falta de médicos nas regiões prioritárias do SUS, fortalecer a atenção básica e ampliar a formação e fixação de profissionais onde eles quase não chegavam. A engenharia do projeto foi estruturada em 3 eixos principais, cada um com um papel estratégico. Provimento emergencial de médicos para atender municípios com grave carência de profissionais de saúde, garantindo presença imediata nas regiões mais isoladas. Formação e capacitação, incluindo a ampliação do número de vagas em cursos de medicina e a reformulação dos programas de residência para preparar profissionais alinhados às demandas do sistema público. Fortalecimento da infraestrutura da atenção básica, com investimentos em equipamentos, unidades de saúde e condições de trabalho para oferecer um atendimento digno e contínuo à população. A regra formal dizia: prioridade aos brasileiros. Se as vagas não fossem preenchidas, abria-se a chamada para estrangeiros formados no exterior. Na prática, a grande virada veio com um acordo de cooperação via OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, para trazer médicos cubanos em larga escala. Em números, o plano ganhou dimensão nacional muito rápido. Milhares de profissionais distribuídos em mais de 4.000 municípios e em distritos sanitários especiais indígenas, com promessa de cobertura a dezenas de milhões de pessoas nas áreas mais remotas. Era a imagem perfeita de um Estado chegando onde nunca tinha chegado, e por isso mesmo um trunfo político poderoso. É aqui que entra o detalhe que muda a história: o formato financeiro do convênio tripartite Brasil, OPAS, Cuba. O Ministério da Saúde transferia cerca de R$ 11.520 por médico à OPAS. A entidade repassava algo em torno de R$ 3.000 ao profissional, e a diferença seria para o governo cubano, não para o bolso do médico que atendia no Brasil. Tudo parecia perfeito para a saúde pública e para os médicos, mas nem tudo era um conto de fadas. Quando os médicos cubanos desembarcavam no Brasil, a imagem pública era de missionários salvando vidas em comunidades sem assistência. Mas a realidade se revelava no primeiro dia. Eles não eram contratados diretamente pelo Ministério da Saúde. O vínculo real era com o governo cubano e o contrato era intermediado pela OPAS, um arranjo que garantia a maior parte do dinheiro em Havana. O modelo financeiro do programa funcionava de forma desigual e polêmica. O Brasil repassava cerca de R$ 11.520 por médico à Organização Pan-Americana da Saúde. Neste valor, aproximadamente R$ 8.500 ficavam com o governo cubano, que centralizava os recursos antes de qualquer repasse aos profissionais. Não se tratava de uma simples taxa administrativa, mas sim de arrecadação direta pelo Estado cubano, configurando um controle rígido sobre os ganhos dos profissionais. Controle total sobre a vida, sem liberdade para escolha de moradia, deslocamentos ou atividades fora do expediente. Cada grupo tinha um coordenador político enviado por Cuba, que monitorava e reportava condutas suspeitas. Proibição de laços sociais independentes, entrevistas proibidas, relacionamentos com brasileiros desencorajados e vigiados, participação comunitária só com autorização, ameaças contra a família. Desertar podia custar benefícios, empregos e segurança de parentes que ficaram na ilha, uma coleira psicológica e eficiente. Vigilância valada. Relatos de desertores narram colegas informantes dividindo a mesma casa
para detectar deslealdade e apressar deportações. Deportações e punições. Médicos que tentaram refúgio foram ignorados ou deportados pelo Brasil baseado num acordo. Ao chegarem em Havana, enfrentaram interrogatórios, perda do direito de exercer a profissão e prisão, exemplos para intimidar quem ainda estava em missão. Em 2020, relatórios da ONU enviaram cartas ao governo cubano cobrando explicações sobre trabalho forçado nas missões. Entidades como Human Rights Watch e relatórios americanos classificaram o modelo como exploração com fins políticos e grande fonte de divisas do regime, com receitas bilionárias. No fim, o Mais Médicos não era apenas uma política de saúde, era um negócio internacional bilionário que explorava profissionais, blindava uma ditadura e transformava vidas humanas em moedas de troca. Mas em novembro de 2018, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro. Ainda como presidente eleito, ele anunciou 3 exigências para manter os cubanos no programa: aplicar o Revalida, pagamento direto ao médico sem a OPAS e o governo cubano no meio, e liberdade para permanecer no país, inclusive refúgio com asilo. Para a ditadura cubana, isso era inaceitável. Sem controle e sem a maior parte do dinheiro, o negócio ruía. A resposta foi retirar todos os médicos do programa no Brasil, um movimento anunciado oficialmente por Havana poucos dias depois das exigências. O impacto foi duplo: postos vazios em regiões remotas e sanções ou retaliações a quem tentou ficar no Brasil. Relatos de desertores falam em pressões consulares, vistos negados e prisão ao voltar à ilha. Em 2019, já no exercício do cargo, Bolsonaro reafirmou que o formato anterior não voltaria. O programa foi reconfigurado. Prioridade a brasileiros e estrangeiros que validassem diploma e assinassem contratos diretos com o Ministério da Saúde. Assim terminavam os acordos mais polêmicos da história recente do Brasil. Uma promessa de saúde pública que expôs um sistema de exploração, repressão e uso político de profissionais para sustentar um regime autoritário a milhares de quilômetros de distância. O Mais Médicos ficou marcado como um retrato claro de como políticas públicas podem servir a propósitos muito diferentes daqueles apresentados ao público. Por trás da retórica de solidariedade e da promessa de levar atendimento às regiões esquecidas, operava um mecanismo movido por bilhões de reais, interesses políticos estratégicos e um sistema de opressão velado. Enquanto a população via um projeto humanitário, nos bastidores ele funcionava como uma engrenagem de arrecadação estatal, influência internacional e controle ideológico. Uma combinação onde o discurso se tornava apenas a fachada para um jogo muito mais profundo. E agora, sabendo de tudo isso, eu te pergunto: o Brasil agiu certo em finalizar esse programa que violava direitos humanos em nome de um acordo político? Comente aqui embaixo, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal O Resumo, porque aqui a verdade é sempre dita.